Janaína Pascoal, do PSL. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento todos os parlamentares presentes, os funcionários da casa. Nós temos muitos visitantes hoje. Todos os visitantes sejam bem-vindos, as pessoas que nos acompanham pela Rede Alesp. Bom, o fim de semana, o feriado, né? Um feriado importante, a proclamação da República, foi bastante conturbado, porque, uma vez mais, o presidente do Supremo Tribunal Federal exorbita das suas funções. É muito importante deixar bem claro que ninguém tem nada contra a pessoa do presidente do Supremo Tribunal Federal. Não é nenhum problema pessoal, nenhuma implicância. É uma questão institucional que o país está vivendo e diante da qual é impossível calar. O presidente do Supremo Tribunal Federal vem numa atuação crescente de invasão, né, da privacidade das pessoas, da intimidade das pessoas, de desrespeito às liberdades individuais, sob o argumento que está a assim proceder justamente para preservar estas mesmas liberdades. O presidente do Supremo Tribunal Federal insiste, né, numa máxima de que o Supremo Tribunal Federal é a autoridade judiciária máxima da nação, porém, o fato de ser essa autoridade máxima, judiciária máxima da nação, não confere a esta Corte Suprema o direito de desrespeitar toda a legislação vigente. Muito pelo contrário, o Supremo Tribunal Federal há de dar o exemplo. E não é isso que nós estamos vendo. Como se não bastasse, o presidente do Supremo Tribunal Federal insiste em dizer que a Corte está sob ataque. A Corte não está sob ataque. As pessoas que estão corretamente criticando as decisões e a atuação do presidente do Supremo Tribunal Federal, na verdade, querem preservar esta Corte. Ninguém está querendo atacar o Supremo Tribunal Federal como instituição, muito pelo contrário. O problema é que o presidente do Supremo Tribunal Federal não consegue entender que o fato de ser presidente do Supremo Tribunal Federal não lhe dá direitos absolutos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, como todos sabem, já disse aqui várias vezes, instaurou um inquérito sigiloso, sem objeto definido, e esse inquérito vai sendo moldado, remodelado, conforme as necessidades. Paralelamente a isso, o presidente do Supremo Tribunal Federal vem proferindo decisões no bojo de um recurso extraordinário, interposto pelo Ministério Público Federal, relativamente a um processo movido em face de um casal que levantou uma questão envolvendo a Receita. E o presidente do Supremo aproveitou esse recurso extraordinário, primeiro para suspender todas as investigações com fulcro e informações do COAF. Depois, isso aconteceu neste feriado, neste final de semana, para determinar ao antigo COAF e à Receita Federal o envio de relatórios referentes a 600 mil pessoas físicas e jurídicas. O proceder do ministro, além de não ter amparo legal, é inconsistente, incoerente intrinsecamente. Porque se ele alega ilegalidades por parte dos vários investigadores, tanto que suspendeu todas as apurações, por terem tido acesso a informações do COAF, como é que pode ele próprio obrigar o COAF e a Receita a enviar cópias dos vários relatórios existentes nestas instituições? Quer dizer, então, que o presidente do Supremo Tribunal Federal não quer que nenhuma autoridade tenha acesso a informações, ainda que relacionadas a investigações objetivas, mas ele próprio quer ter acesso de maneira generalizada, coletivizada, a todas as informações existentes relativamente a quaisquer cidadãos e empresas? Qual é a justificativa que tem nisso?
Mas não parou por aí. O Procurador-Geral da República se manifestou solicitando a revogação dessa determinação. O que fez o presidente do Supremo Tribunal Federal? Disse não só que não revogaria, insistindo na tese, vou fechar, senhor presidente, de que o Supremo é a autoridade máxima, como se isso lhe conferisse poder absoluto, e foi além. Determinou que o Procurador-Geral da República encaminhasse os nomes dos procuradores que eventualmente tenham tido acesso a quaisquer daqueles relatórios. Então, um recurso extraordinário, que não tinha nada a ver com o COAF, repentinamente se transformou num inquérito contra procuradores da República, sendo sabido e consabido que procuradores da República não têm foro no Supremo Tribunal Federal. Então, a pergunta que se faz é, será que o Supremo Tribunal Federal se transformou, né, de autoridade máxima para resguardar garantias, em autoridade máxima para investigar, acusar e punir todo e qualquer cidadão que esteja no território nacional? Porque a sensação que se tem do proceder do ministro é essa. Por isso eu insisto que já passou da hora do Senado Federal fazer alguma coisa a respeito. Não é nada pessoal com relação ao presidente do Supremo, a questão é institucional para preservar o próprio Supremo. Muito obrigada, senhor presidente.